Descomplicar um pouquinho hoje essa questão de espiritualidade. Há muitas pessoas que veem espiritualidade como uma coisa do outro mundo, uma coisa que nos leva para fora do mundo, uma coisa que nos leva a viver uma vida, digamos, esotérica, uma vida com a cabeça nas nuvens, né? No mundo da lua. E a verdade não é esta. Quando nós lemos o Novo Testamento, descobrimos que a espiritualidade é algo muito palpável e prático. É algo que se aplica às nossas vidas. É algo que traz o eterno para dentro das nossas vidas. Nos leva a agir em relação, primeiro, à nossa própria mente, nosso próprio coração, a maneira que nós gastamos o nosso dinheiro, a maneira que nós gastamos o nosso tempo, a maneira que nós nos entretemos, a maneira que tratamos os membros da nossa família, a maneira que tratamos o nosso emprego e os nossos estudos. A espiritualidade tem um correlato físico muito claro e prático muito claro. Quando nós vivemos segundo as Escrituras, nós vivemos piedosamente, ou seja, nós vivemos perante a face de Deus, sempre levando Deus em consideração como nosso Senhor, como nosso Mestre, como o dono das nossas vidas. E quando nós tomamos decisões, quando nós reagimos, quando somos provocados, paramos por um instante e pensamos: Deus está no meio disto. Ele está, literalmente, minha vida é vivida em Deus. Como disse Paulo, quando estava em Atenas, em Deus nós vivemos, nós nos movemos, respiramos e temos o nosso ser, existimos literalmente em Deus. Os que ignoram isso, ignoram a fonte da vida e usam a sua liberdade para se destruírem a si mesmos. Esta que é a verdade. Porque quando a gente fala de liberdade, eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem entender, geralmente isso tem a ver com coisas que nos fazem mal. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. E essa liberdade é uma liberdade para destruição. Somente o que está em Cristo, a Bíblia diz, quem estiver em Cristo, livre está. Livre do quê? Livre desses impulsos que nos regem desde o berço. Nós somos movidos e compelidos a agir por impulsos destrutivos, pelo mal, por impulsos sociais destrutivos, pela revolta, pela rebeldia. Sim, nós nascemos inimigos de Deus. Toda criança precisa ser ensinada a fazer o bem, a obedecer, a não se fazer mal. Crianças não precisam aprender a fazer travessura. Crianças não precisam aprender a enfiar o dedo na tomada da parede. Crianças não precisam aprender a fazer bullying. Isso parece ser natural, brota do seu coraçãozinho rebelde. O que crianças precisam aprender a fazer é doarem de si, compartilharem seus brinquedos, a não fazerem mal ao próximo, a não serem egoístas, a não destruírem as coisas. E esta tendência do mal continua até mais tarde, quando nós continuamos a agir em malefício próprio. Em vez de benefício próprio, agimos em malefício próprio. Ficamos horas e horas com o controle remoto na mão, surfando canais, ou horas e horas assistindo videozinhos no Instagram ou no TikTok, procurando preencher um vazio. A espiritualidade preenche este vazio. Preenche e transborda este vazio para fazer nossa vida uma vida produtiva, uma vida benéfica, uma vida que leva o bem para o nosso próximo e que nos faz bem também. Espiritualidade é literalmente a saúde da alma, não o abandono
da vida normal, mas o resgate de uma vida normal e saudável. Espiritualidade confere saúde para os nossos ossos e uma noite tranquila de sono, sem ter que se embriagar, sem precisar se encher de remédio. Espiritualidade é outra coisa, não é o que pessoas dizem que seja. Então, vamos cair na real. A real é, ser espiritual faz bem ao nosso dia a dia, à nossa saúde, à nossa família, à nossa mente, aos que trabalham conosco e estudam do nosso lado. Isso que é realmente ser espiritual. E nós achamos essa fonte na Bíblia. Mas eu vou continuar a falar sobre isso. Eu estou no Instagram, @BispoWalter, e eu respondo perguntas 1 ou 2 vezes por semana. Eu respondo a todas as perguntas, nem todas eu respondo publicamente, às vezes é no particular. Mas eu convido você a fazer parte dessa comunidade de fé e comunidade, esse diálogo, né? Eu volto. Até o próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Eu fico por aqui. Um abraço.